Bom, próxima mesa, a gente vai falar sobre a primeira pesquisa que a gente fez, apresentar ela. Ela foi apresentada durante a CIM, a gente vai apresentar de novo com algumas informações novas. Tal. Então, eu queria chamar aqui a Karina Shimizu, da J. Leiva Cultura e Esporte, a Beatriz Araújo, da Natura Musical, Pena Schmidt, a gente coloca o crédito dele assim, ó, expert no mercado da música. Já fez tudo. E a Suiane Keidel, da Casa Natura Musical. Falei certo, Keidel? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Apenas chegando. Agora me empresta outra cola ali. Vamos lá. Bom, quando essa ideia da DataSim surgiu, a gente planejou fazer 2 pesquisas iniciais, para que a gente entendesse também como tudo isso funcionava, né? Porque a Dani sabe bem de pesquisa, mas, para mim, é um universo novo. Então, a gente resolveu fazer um sobre o mercado da música da cidade de São Paulo e o outro sobre o impacto socioeconômico da CIM São Paulo. A primeira, o mercado da música na cidade de São Paulo, a gente poderia trabalhar com a região que a gente conhece, afinal de contas, a gente está aqui, e trabalhar com um cenário que não é fácil, né? Então, assim, é todo um universo, um país aqui dentro que a gente tem que entender. Então, os números são muito gigantes, a estrutura é difícil de entender, as redes são complexas. Enfim, então, a gente decidiu começar pela cidade, por estar aqui, estar nesse cenário inserido, e também para começar pelo mais difícil. Entendendo que, assim que a gente conseguisse desenvolver essa metodologia e realizar essa pesquisa sobre o mercado da música de São Paulo, a gente pode aplicar ela para qualquer outra cidade do Brasil e até mesmo do mundo, né? Desde que tenha alguma conexão com uma cidade latino-americana. Então, a gente está falando muito com a América Latina toda, com Portugal, com Espanha, que tem alguma conexão com a gente. E a pesquisa de impacto socioeconômico da CIM São Paulo, a gente entende também como um modelo que vai poder ser aplicado em qualquer festival de música depois que a gente fizer a primeira da CIM São Paulo. Está em processo, em breve a gente vai ter esses números. Vai chegar no e-mail de todo mundo que participou da CIM São Paulo o ano passado. Respondam, por favor. Então, essas 2 pesquisas vão servir muito para a gente entender o quanto movimenta uma cidade, uma região, né? Quanto movimenta o mercado da música e quanto os festivais de música são importantes para uma cidade, para uma região, para o mercado, para os artistas que participam, para os profissionais que fazem ele. Isso depois de ter os dados, os números de vários universos, a gente vai ter uma noção, né, muito ampla, muito mais ampla do que é o mercado da música no Brasil. Então, essa primeira de mercado da música de São Paulo, ela foi dividida em 5 partes. Não é esse. A primeira parte é o que a gente vai apresentar agora, que ela está, né, finalizadinha, está no site também, quem quiser baixar ela, datasim.info. A primeira parte foi o mercado da música na cidade de São Paulo, parte 1, espaços de música ao vivo. Slide, gente, por favor. Né? Então, a gente entrevistou casas de shows, espaços com música ao vivo, em geral, que não tenham sido abertos com a finalidade de ser um espaço de música, mas tem, sim, um espaço de música, como bares, restaurantes e outros. Não, slide de apresentação, calma. Você que muda? Ah, tá bom. A segunda parte, que está também em andamento, é o mercado da música na cidade de São Paulo, parte 2, espaços de música ao vivo, com festivais, produções e turnês,
coletivos e festas, periferia e igrejas, né? Todo o resto que desenvolve, que trabalha com música ao vivo. Depois a gente vai ter um levantamento sobre o mercado fonográfico da cidade, o mercado de instrumentos da cidade e o setor artístico, que envolve artistas, estúdios de gravação, escolas de música e agências de artistas. Tá? Assim, é muita coisa para pesquisar, a gente aprendeu no meio do caminho que não era fácil, que não era rápido, e a gente está fazendo o melhor, e em breve teremos essa pesquisa completa. Tá? Obrigado mais uma vez, Natura Musical, pelo apoio. Né? Graças ao patrocínio da Natura Musical, a gente conseguiu começar, e vamos terminar aí, graças ao esforço de todo mundo. Vou passar para a Dani. Obrigado, nossos convidados, de novo. Essa pesquisa, muito importante falar, foi feita com parceria da J. Leiva, que trouxe toda a experiência anterior que eles têm em mercado cultural, né? Consultoria do Pena também. E a gente tem aqui a Su, da Casa Natura Musical, que foi uma das casas entrevistadas e que pode dar também esse feedback para a gente, num olhar de quem administra uma casa. Bom, vamos lá. Falei que eu ia falar bastante hoje, então, começando a primeira parte. Não é nada fácil e nem trivial fazer uma pesquisa ambiciosa como essa. E por que ambiciosa? São Paulo talvez é a cidade mais populosa do país, onde o mercado musical está mais desenvolvido. Nem sempre foi assim, mas hoje talvez a gente possa falar que sim. É um dos polos da América Latina de música. Então, começar por uma cidade como São Paulo, se por um lado é o mercado que a gente mais conhece, por outro lado é o mais desafiador. Se a gente consegue fazer São Paulo, a gente certamente consegue fazer qualquer outra cidade do país e do mundo, porque as relações aqui são muito complexas, é tudo muito grande. O depoimento da Elô na mesa anterior já falou do tamanho dos números quando a gente fala da cidade de São Paulo. Então, não é uma tarefa então trivial você levantar os números, e principalmente de onde a gente começou a levantar, que é a música ao vivo. Né? Se a gente pegar as estatísticas oficiais levantadas pelo IBGE, por exemplo, até tem dados relativos ao mercado musical, mas, basicamente, são dados de mercado formal. Né? Mas músico faz parte do mercado formal? Não, na maioria dos casos, não. Esses dados formais dizem respeito muito mais a fábricas de instrumentos, né, setores da economia que já são mais consolidados, do que esse mercado justamente que a gente quer medir e mostrar a importância. Então, é por isso que a gente acha que é uma tarefa ambiciosa, mas, mesmo assim, a gente é guerreira e a gente começou por ela. Essa apresentação aqui está disponível no nosso site. Muitas das coisas que estão aqui no começo já foram faladas, e, como ela está disponível, eu vou pular essa parte, e, se a gente achar que é o caso de voltar depois, a gente pode pular. Nós aqui, quem somos? Aqui, os apoiadores, mais uma vez agradecendo a todo mundo que está aqui na mesa, porque sem esse apoio a gente não conseguiria fazer essa pesquisa. A gente tem inspiração de outras pesquisas que já foram feitas em outros lugares. A gente destacou 2 dessas principais pesquisas, que também tem matéria sobre essas pesquisas no site do Datacim, datacim.info. Mas, rapidamente, eu destaco quais são. A primeira, do Club Commission, de Berlim, que levantou números a respeito da atividade musical nos clubes de música de Berlim. E uma outra iniciativa da cidade de Londres, de um plano que eles chamaram de plano de resgate dos locais para música, em que eles procuraram também levantar dados no setor de música ao vivo. Não é possível fazer a mesma pesquisa em todos esses lugares, porque as questões dos lugares são diferentes, então não se trata de fazer a mesma pesquisa. As nossas questões aqui são muito mais específicas, o que exigiu da gente uma série de rodadas, de conversas, que tomou muito tempo da pesquisa, tentando entender qual era exatamente a necessidade de informação do nosso mercado. E aí eu já começo falando um pouco dos resultados.
Aqui a gente tem um pouco da metodologia, né? A gente fez um levantamento prévio daquilo que seriam os lugares de música ao vivo de São Paulo. Só aí já não é nada fácil, porque a gente não tem, por exemplo, um registro fiel por parte das entidades governamentais, sejam elas culturais, econômicas, de fazenda, enfim, de quantos são esses lugares, aonde eles estão, quantos impostos eles recolhem. Não existe, porque os registros desses locais para as músicas, para a execução de música ao vivo, não é feito a partir de uma lógica cultural, né? É feito de uma lógica de estabelecimento comercial em que a música só serve ali no registro para falar do horário do funcionamento, né? Ou seja, é muito incompleto. Então, a gente já teve um esforço inicial de tentar entender qual era o tamanho desse mercado. E, por uma opção metodológica, quem é da área de pesquisa sabe que, na área de pesquisa, a gente não consegue apurar tudo ao mesmo tempo, com o mesmo nível de precisão. Você tem que tomar decisões para você conseguir apurar aquilo que você precisa saber. Então, a gente optou por fazer um recorte desse universo, né? Em vez de entrevistar os 1.200 que a gente tinha levantado inicialmente, a gente optou por fazer um recorte de 300 locais que a gente sabe que são locais efetivos e onde acontece efetivamente a música ao vivo e que são espaços importantes para a cena musical. E a gente enviou um questionário online para esses 300 locais e aguardamos as respostas, não sem algum esforço, né? A Renata Gomes, que é nossa gerente de projetos, sabe o quão difícil foi esse projeto, porque as pessoas não estão acostumadas a responder pesquisa, principalmente pesquisas que gostariam de apurar dados econômicos desses estabelecimentos, cujo registro, né, e alvará não seguem uma lógica cultural. Então, a gente teve que insistir bastante para que as pessoas respondessem a todas as questões, portanto, o questionário até o final, para que a gente pudesse mensurar esses resultados e apresentar como uma devolutiva para o próprio setor de casas noturnas, de bares, espaço para música, dados mais sistematizados sobre o próprio setor, porque, muitas vezes, o próprio setor não se reconhece como setor, né? Trabalha muito individualmente. E aí as respostas foram coletadas online e também por telefone entre 24 de setembro e 31 de outubro de 2018. E aí, o que são esses números, né? A gente, ao longo da pesquisa, foi entendendo melhor a lógica desses espaços e a gente acabou definindo 3 tipos de espaços. Vocês vão ver aqui na pesquisa que essas definições elas se repetem. O que é uma casa de show, um local para um espaço para show e um centro cultural ou espaço cultural. Casa de show é onde a música ao vivo é a principal atividade ofertada. Um local com espaço para show é onde a música ao vivo é uma das atividades ofertadas. E um centro cultural é um espaço multilinguagens, seja público ou privado, em que a música ao vivo faz parte das atividades ofertadas. Isso é importante para a apresentação dos resultados, mas não significa que uma é mais importante que a outra para a música. Muitas vezes, lugares que a gente considera muitíssimo importantes para a cena musical não se definem como casa de show, e sim local como espaço para show, porque a importância dos pequenos espaços é grande e eles têm que se virar ali, oferecendo muitas coisas para oferecer uma programação de qualidade. Bom, eu e a Karina, da J. Leiva, a gente já faz uma dobradinha há algum tempo, né? Começando pela apresentação da Sim São Paulo desses dados, e a gente se divide um pouco na apresentação desses dados, inclusive em função da experiência de cada um. Eu venho da área acadêmica, sou socióloga, mestrado e doutorado na área da música, sociologia da música, e a J. Leiva trouxe uma contribuição importantíssima e fundamental para esse estudo, que é a análise econômica de cruzamento de dados que eles já faziam. Então, a gente se dividiu um pouco em função dessas experiências, e agora, então, eu passo a bola para a Karina, e, a partir de então, agora a gente vai fazer um bate-bola entre os dados apresentados entre eu e a Karina. Vamos lá. Bom, gente, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz da J. Leiva de ter sido convidada para fazer parte desse projeto.
que, enfim, a gente já discutiu aqui, que é um projeto super importante, que a gente acredita muito, né, nesse levantamento dos dados, e principalmente em momentos como esse, como é o dia de hoje, que a gente vai realmente olhar para esses resultados e discutir com pessoas do setor, para a gente saber como utilizar, saber se isso faz sentido, pensar nas políticas públicas, pensar no dia a dia. Então, enfim, o espaço é aberto para vocês tirarem dúvidas, para a gente debater. Então, antes da gente começar a falar desses resultados, é importante a gente saber de quais espaços estamos falando. Então, como a Dani falou, a cidade de São Paulo é enorme e a gente ainda não conseguiu fazer todo o espaço de música ao vivo, todos os espaços de música ao vivo da cidade de São Paulo. Então, aqui a gente está falando dessas 86 casas, espaços que responderam a esse primeiro momento da pesquisa. 50% eles estão na região oeste, então a gente está falando realmente de casas nesses espaços, depois na região central. E isso mostra também, isso está muito ligado também com a oferta cultural na cidade de São Paulo. Então, a gente sabe que a oferta na cidade está concentrada realmente no centro expandido e, consequentemente, o consumo, a fruição, realmente são as pessoas que estão mais concentradas nessas regiões. Isso não quer dizer que não existam espaços de música ao vivo em outras regiões da cidade, mas que os resultados que a gente vai trazer hoje dizem respeito principalmente a esses locais. Será que tem como colocar? Então, temos essas cidades nesses locais, e, como a Dani falou, a gente está falando de 3 tipos principais de espaço. Então, a gente pensou, para essa categorização, na relação que esses espaços têm com a música ao vivo. Então, o que a gente vê, que a gente ainda não vê no gráfico, mas que vocês vão ver nos gráficos, é que tem uma minoria aí de casas de show mesmo, que a atividade realmente é o core principal. Tem uma parte principal que é de locais com espaço para música. Então, em geral, tem bar, tem balada, tem dança, e tem os centros culturais, que também são bastante representativos na cidade de São Paulo, que tem a música ao vivo como uma das atividades. Não necessariamente a principal, mas que faz parte da programação. Então, tudo isso foi para a gente ver quem são esses... a gente está falando desses espaços. Em relação ao porte, a gente utilizou a referência também dessa pesquisa de Londres, e a gente usou as mesmas categorizações. Então, qual que é a capacidade de público dessas casas com as quais a gente conversou? Então, 65% são de pequeno porte, que atende até 350 pessoas. 24% atende de 350 a 650 pessoas, e só 11% das casas com quem a gente falou realmente são casas de grande porte, que atendem mais de 650 pessoas. Ela está me trazendo porque estão... Mas, só para uma observação, olha a importância enorme que tem os pequenos locais para a música, que às vezes não se vêem como casa de show, portanto, que não se vêem como música atividade principal, porque às vezes alugam espaço, o bar é um local importante, mas, assim, no volume das respostas, são os espaços que mais representam. Essa é a Janaína Feiner, nossa coordenadora de produção das conferências. Obrigada, Jana. Gente, eu e a Dani, a gente vai apresentar os resultados, mas Pena, Suiane, Beatriz, fiquem à vontade para ir comentando, interrompendo quiser, quando quiserem. Porque a ideia é a gente realmente bater um papo. Bom, em relação à fundação desses espaços, 43% eles foram criados nesses 5 últimos anos, mas a gente tem 20%, aí 22% que eles já têm mais de 2 décadas. Então, são casas, tem esse equilíbrio em relação ao tempo de fundação. A gente está falando realmente de casas um pouco diversas mesmo, em relação a porte, em relação à relação com a música e tempo de existência. Também falando, outra coisa que a gente quis perguntar, entender, a gente até, para quem respondeu, para as casas que responderam, até falaram, nossa, o questionário é um pouco extenso, leva um pouco de tempo, mas é porque a gente queria realmente aprofundar em algumas questões, e uma delas é, qual que é a infraestrutura oferecida? Que tipo de espaço e condições essas casas têm
para receber a programação. Então, o que a gente vê aqui é que, quanto menor o espaço, né, que é essa arruela aqui, 75% tem só um espaço para show, para música ao vivo. E quando os espaços são grandes, 45% tem 4 ou 5. Então, claro, quanto maior a casa, mais diversidade de ambientes para oferecer uma programação mais diversa. É uma observação. Isso é importante, por exemplo, para o planejamento de turnês, né? Tanto quando um artista do Brasil ele sai para outro mercado, qual é a estrutura que ele encontra? Então, é importante também que a gente tenha esses dados organizados para que a gente receba artistas para que o Brasil e São Paulo passe a ser uma parte importante do mercado internacional. Importante levantar esse número. Também a gente listou uma série, não só essas, mas uma série de estrutura para ver o que as pessoas possuem nos seus espaços, né? Então, 59% possui palco permanente, fixo, 45% espaço multiuso, então não só necessariamente para música, mas para apresentações teatrais e outros tipos, 44% espaços com mesas e 22% um palco provisório. A gente também perguntou que tipos de serviços esses espaços oferecem. Um número que, aparentemente, aqui a gente discutiu, que a gente achou um pouco... teve uma certa estranheza, 60% tem espaço para merchandising, para venda de produtos. Então, são essas casas pensando em alternativas de sustentabilidade financeira, em outros formatos de venda. 48% estacionamento, 27% possui bicicletário e chapelaria, e 19% fraudário. A gente queria entender um pouco como são esses lugares e como eles estão se preparando para receber o público e os consumidores, né, de música. Quando a gente pensa na sustentabilidade da carreira musical, essa informação é importante, porque a maioria dos espaços tem espaço para merchan, né? Será que o meio artístico investe em merchan, em vender outros produtos que não sejam só a música, né? Então, também é um dado importante para a gente entender as ramificações aí do mercado. Os títulos não estão aparecendo, mas no nosso site tá tudo bonitinho, vocês podem baixar. Aí, pronto. Isso. A gente perguntou também a satisfação com o equipamento de som, porque essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Que, em geral, será que os espaços estão com bons equipamentos ou não? E aí a gente coloca, a maioria está satisfeita com o seu equipamento, mas realmente que dá nota 9 ou 10 são uns 30%. A maioria realmente está com uma satisfação mediana. Fala que os equipamentos de som estão mais ou menos, né? Também não é super bom, super felizes e satisfeitos. Esse é um outro dado super importante para a construção de turnês, né? E claro que também a gente está perguntando para os proprietários e responsáveis pelos equipamentos. Talvez músicos tenham outra percepção, né? E a gente pretende justamente cruzar essa percepção. Outra questão importante a ser discutida na área cultural como um todo, e a gente tentou abarcar isso de alguma forma na nossa, é perguntar sobre recursos de acessibilidade. Então, a gente deu uma série de opções, desde elevador, site acessível, intérprete de Libras, para ver se as pessoas ofereciam alguma programação acessível ou estrutura física para receber pessoas com deficiência. E a gente vê que, infelizmente, a acessibilidade desses espaços ainda é precária. Então, 27% das casas não possuem nenhuma estrutura. E aí a gente está falando do básico. Rampas de acesso e banheiro acessível. Então, 27% não possui nada disso, realmente. Vou incluir uma informação aqui. Há pouco tempo eu fiz uma imersão ali junto com o British Council na Inglaterra, com alguns grupos e organizações também da música. E a gente aprendeu, por incrível que pareça, que o público que tem alguma deficiência física é um público consumidor em potencial que a gente não leva em conta. E o que a gente viu nas casas de shows em São Paulo é isso. Na Inglaterra, eles já representam mais ou menos 10% do público de festivais. E os festivais que investem nisso conseguem ter esses 10% de público. Então, só uma observação.
Isso não é só caridade ou, enfim, né, uma obrigação social. É também para ser pensado como mercado potencial. Bom, talvez um dos dados mais impressionantes que a gente tenha conseguido chegar nessa pesquisa é o de número de programação que esses espaços oferecem. A gente sabe que São Paulo tem muita opção de entretenimento, muita opção de show, mas a gente não sabia dimensionar adequadamente. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, as barrinhas rosas são a quantidade de DJs por dia da semana e as barrinhas roxas são a quantidade de bandas por dia da semana. Por que a gente dividiu entre DJs e bandas? Porque, se a gente não sabe o tipo de profissional que está sendo contratado, fica mais difícil você medir impacto econômico, por exemplo, porque bandas e DJs têm necessidades diferentes, contratam equipamentos diferentes, enfim. E são duas cenas super fortes. O Brasil é super reconhecido internacionalmente pela sua cena eletrônica. Então, a gente também tem que destacar DJs de bandas para a gente ter uma noção aproximada desse mercado. E aí, é claro que a gente também sabia que sábado é o principal dia de shows, né, nessas casas noturnas e espaços para música, mas quantas programações são feitas, né? Então, das 86 respostas que a gente recebeu para essa questão específica, divididos nos dias da semana, só 86 casas programam, na semana, 213 DJs e 518 bandas, num total de 731 atrações semanais, só nessas 86 casas. É muita coisa. Se a gente pensar na quantidade de gente que está sendo contratada, na quantidade de renovação da cena musical, na quantidade de talentos que vêm para São Paulo e expõem o seu trabalho, dá para tirar uma série de conclusões daí. Mas esse é o primeiro número que a gente quis levantar. Quantas atrações, né? Se a gente extrapolar isso para o mês, a gente tem um total de 852 DJs, 2.072 bandas, num total de quase 3.000 atrações musicais. O número exato daria 2.924 atrações, mas, no mês, 86 casas são responsáveis por quase 3.000 shows. É muita coisa. Isso coloca São Paulo num lugar no mundo que talvez só cidades que a gente acha que são as mecas da música ao vivo têm esses números. E, quiçá, eles tenham, porque a quantidade de gente que existe em São Paulo é maior do que essas cidades europeias e norte-americanas que a gente considera como as mecas, né? Como Austin, nos Estados Unidos, Berlim, Londres, na Europa. Quer dizer, isso coloca a gente no mapa do mundo de uma maneira diferente. E a gente, até então, não tinha levantado esse número. Na tela seguinte, eu tenho aqui algumas considerações a partir desses mesmos números, né? Tá difícil de eu ler aqui, mas, basicamente, é o seguinte. Se, nesses 86 espaços, a gente tem quase 3.000 atrações, se a gente extrapolasse para 300 casas, que foi o que a gente enviou o questionário, né, e se dentro dessas 300 casas se mantivessem a proporção entre casas pequenas, médias e grandes, isso é uma simulação, tá? A gente teria que averiguar exatamente como essa proporção varia. Mas, caso a gente mantivesse a mesma proporção entre esse tamanho de espaço nessas 300 casas, a gente teria 10.200 apresentações musicais no mês. Do ponto de vista do tamanho do nosso mercado, eu não tenho dúvida que esse é um dos principais mercados do mundo. E qual é o incentivo que esse setor recebe, tanto de políticas municipais, como de federais, como do próprio mercado, né? Marcas, investidores de diversas origens, será que enxergam esse mercado? Agora, com esse número, são capazes de enxergar. E aí o próprio investimento em programação musical ele se torna mais qualificado com esses dados que a gente está apresentando aqui. Só complementando o tipo de impacto que isso pode ter.
Faz 2 anos, o Pena participou com a gente de um processo de revisão do Natura Musical, onde a gente não tinha a informação detalhada desse jeito, mas onde a gente estava se questionando se o Festival Natura Musical, que era um festival que a gente fazia ele do começo até o final, que a gente produzia junto com uma empresa parceira, mas que a gente era responsável por toda a programação, e ele acontecia uma vez só no ano, se ele era suficiente para dar conta do que o Natura Musical queria se colocar como vitrine dessa programação. E aí a gente começou a olhar que, na verdade, já tinha muita coisa sendo produzida e muitos espaços que estavam colocando a música nesse patamar de vitrine. E a gente fez uma mudança na estratégia do programa pensando sobre isso. Então, ao invés da gente ter o Festival Natura Musical, que era um investimento importante em verba própria, a gente fez uma parceria com a Casa Natura Musical para a gente ter essa programação mais perene aqui em São Paulo, e também mudou o processo dos editais para abarcar os coletivos, casas de show de outros lugares do Brasil, que, no nossa estratégia anterior, eles não tinham esse espaço. A gente sempre apoiava artistas que iam lançar os seus novos trabalhos e eles tinham que ir atrás das casas de show, mas a gente não incentivava os espaços de programação. E aí, a partir dessa discussão com o próprio mercado, participando da Sim São Paulo, conversando com o Pena e com outras pessoas, a gente fez esse ajuste na nossa estratégia, e hoje o edital do Natura Musical ele também atende esse outro perfil de projeto. Esse é exatamente o ponto, né? A gente consegue tomar melhores decisões e qualificar o investimento privado em cultura, já que é tão questionado o investimento público, né, com informações que são elementares, né? A gente está levantando aqui informações que são elementares, mas que já fazem uma grande diferença quando apuradas com uma metodologia confiável e apresentadas a público, né? Então, esse um dos objetivos do DataSim. E aí, só mais um ponto, que quando a gente fez esse ajuste da estratégia, o Natura Musical, com o mesmo investimento, ele começou a atingir 3 vezes mais pessoas. Então, a gente tinha um impacto por ano de mais ou menos 100 mil pessoas, somando todos os projetos. E aí, quando a gente fez esses ajustes, a gente passou a atender 300 mil pessoas nos projetos patrocinados no Brasil todo. Su, você tem o número de... Eu ia comentar isso agora. Assim, a casa ela realiza de 120 a 150 shows por ano, entre música e eventos também relacionados. E é uma casa, a gente se define como médio porte, mas na pesquisa a gente é definido como grande porte, que é uma casa de 700 lugares. Circulam cerca de 60 mil pessoas num ano assim, na casa. A casa tem 2 anos, é isso, né? A gente consegue abarcar muito mais frentes de música e muito mais pessoas mesmo no dia a dia. Uma casa só, 60 mil pessoas. Exatamente. Do ponto de vista do marketing, né, isso não é nada pequeno, 60 mil pessoas, né? Bom, vamos lá. E aí a gente também apurou, segundo a entrevista com os próprios responsáveis pela programação desses espaços, quais eram os gêneros mais programados, né? É claro que isso é uma aferição um pouco subjetiva, porque a gente não contou todos os shows e fez uma classificação segundo um critério musicológico. Não, foi a própria resposta dos respondentes. Mas é uma resposta bastante confiável, e a gente sabe que as casas de show, espaços para show, trabalham muito com a MPB, que também é um conceito bastante amplo. Eu demorei 5 anos e um doutorado para tentar entender o que era MPB, mas, enfim, trabalham com MPB e o gênero rock. E aqui a gente fez uma pequena comparação com a pesquisa Cultura nas Capitais, que é justamente a próxima mesa, e aí talvez lá a gente possa explorar um pouco mais, que as casas não trabalham só com os gêneros mais preferidos da população, né, paulistana. Ela também trabalha com gêneros que não são necessariamente os mais escutados, os preferidos. Então, as casas elas também têm um papel de renovação do próprio gosto musical da população. São elas que apresentam, muitas vezes, as novidades pela primeira vez. Então, as casas elas têm uma importância cultural que, até então, ela não estava sendo valorizada por esse motivo. São elas que renovam o repertório de uma cidade e de uma geração inteira. Resumindo, o que a gente descobriu de diversidade de gêneros musicais ao vivo, apresentados ao vivo na cidade de São Paulo, é muito maior do que o que a J. Leiva descobriu de consumo de estilos, né,
de música consumidos pelo público na cidade de São Paulo, que vocês vão ver na próxima mesa. Mas, basicamente, era sertanejo, gospel e rock tomando, acho que, né, MPB também, mas o sertanejo bem disparado, assim, o que a gente vê pouco aqui nas casas ao vivo, né? E aqui também uma das conclusões da pesquisa que mais a gente sabe intuitivamente, como a Elô disse na primeira mesa, mas é muito bom quando você vê isso se transformando em números, né? Quais são as características dessas cidades que promovem música ao vivo e têm a música ao vivo como um valor importante, né? A gente fez uma série de perguntas e a gente chegou, no cruzamento entre as respostas a essas perguntas, a gente chegou ao seguinte. A legenda aqui é um pouquinho, acho que podia baixar um pouquinho para ver o título do gráfico, mas, basicamente, a gente perguntou o seguinte. Como que se distribuem, nas casas de show, a mobilidade entre os artistas da cidade, de outros estados, de outros países, e de propostas que não são consagradas? A gente tem uma legenda aqui ao lado, que o mais escuro é que o número de artistas 0, né? E depois tem um degradê. No primeiro gráfico, aqui na primeira rodinha, a gente tem que 87% dos espaços traz atrações de outros estados do Brasil. Ou seja, tirando ali um percentual de 13%, que são as casas que não trazem artistas de outros estados do país, se a gente somar todos os outros percentuais, né, de 1 a 10 artistas de outros estados do país, são 44% das casas, de 11 a 100 artistas, são 37% das casas, e 6% das casas trazem mais de 100 artistas de outros estados por mês, isso, somado todos esses percentuais, dá que 87% desses espaços trabalha com artistas de outros estados. Ou seja, a gente tem uma diversidade cultural em São Paulo muito grande. Tem um debate na sociologia da música, né, de que São Paulo é muito industrial e, por isso, não desenvolveu a coisa do samba, já foi chamado de túmulo do samba. Enfim, a gente aqui está dando um número para isso. A gente tem uma cultura própria, mas também a gente é um hub. A gente recebe muitos artistas de outros estados. A produção brasileira está concentrada em São Paulo, porque a maior parte dos espaços trabalha com propostas artísticas de outros estados. Isso não é pouco. As outras cidades do mundo que têm uma música ao vivo vibrante, muitas vezes trabalham com opções limitadas de música no trânsito internacional. A gente não só, no outro gráfico, tem as atrações internacionais, mas a gente tem uma diversidade musical dos estados que está representada na cidade de São Paulo. Ou seja, um profissional estrangeiro que queira conhecer a música brasileira, ele não precisa viajar necessariamente o Brasil todo para conhecer. É claro que a gente convida a uma viagem pelo Brasil, maravilhoso, com toda a sua diversidade musical. Mas essa diversidade está representada na cidade de São Paulo, e agora a gente tem um número para falar dessa diversidade. O gráfico seguinte é o mesmo raciocínio para falar de atrações musicais de outros países, né? 38% não traz atrações de outros países, muito provavelmente pelo custo financeiro que isso envolve, mas, se a gente somar todos os outros percentuais, né, com uma gradação aí do número de artistas de outros países trazidos, a gente tem que 62% desses espaços, que é constituído a maior parte por espaços pequenos, como a gente já viu lá no primeiro slide, apresenta atrações de outros países. Ou seja, São Paulo não é só um hub cultural do Brasil, como do mundo. Se você quer ver a música do mundo, essa música do mundo está representada em São Paulo. Essa é uma das características culturais da cidade. Dani, deixa eu fazer só uma observação. Acho que foi um dos dados que, quando eu vi a pesquisa, eu falei, nossa, 87% é muita coisa, porque
Isso envolve uma logística muito grande. Lá na casa, metade da programação anual ela vem de fora de São Paulo, mas é sempre uma conta muito apertada de fazer, porque vem uma equipe, passagem aérea, hospedagem, alimentação, toda essa logística sempre ela acaba pesando muito na hora de fechar essa conta, né? Tem um movimento dos artistas vindo, sim, né, para cá e por meios próprios para conseguir se apresentar, mas também é muito importante conseguir fechar essa conta. Então, quando a gente vê que 87% dos espaços estão conseguindo fazer isso, é realmente a relevância da cidade, assim, né? A gente podia concluir, talvez, que seja um esforço conjunto das casas investindo e dos artistas investindo, né? Sem dúvida. Que consideram São Paulo como um ponto de divulgação e de lançamento, enfim, uma passagem obrigatória para trabalhar o projeto. Um dos motivos disso, a gente vai ver num próximo slide, de que esses espaços, como eles se consideram, né? Vou deixar a surpresa para depois. Deixa eu só perguntar para o Pena. Está muito quietinho. Estava esperando, calmamente. Essa percepção de São Paulo e, enfim, essa conclusão de São Paulo ser um hub de novidades e de passagem de vários artistas de vários lugares, você acha que sempre foi assim? Ou agora é diferente? Se você for considerar os últimos 50 anos, eu acho que é verdade. Desde os festivais da Record, né, nos anos 70, a quantidade de artistas de fora da cidade, quase que essa proporção aí é clássica já, né? É só lembrar o que aconteceu em Bossa Nova, no Rock BR estava cheio de gente de todos os estados aqui, enfim. São Paulo sempre foi esse polo de atração, pelo tamanho da cidade, pela potência econômica, pela quantidade de palcos, né? O sonho de consumo de quem produz música no Brasil é vir tocar em São Paulo. Talvez tenha mudado um pouco a maneira desse mercado se organizar para trazer, né? Talvez isso seja não constante. São as transformações dos costumes. Muitas coisas mudaram, mas eu acho que isso continua sendo real, né? Esse peso da cidade de São Paulo no país inteiro, né? E não se acanhe, você pode falar como você quiser. Obrigado. Então, Só para ajudar a trazer um pouco mais de contexto, né? Incluir mais contexto nisso aqui. Quando você fala em números, né, de 86 respondentes aqui para 300 candidatos a responder, se a gente fosse ampliar um pouco mais assim, o escopo da pesquisa e incluir uma quarta categoria de casa, que seria assim, mais informal ainda do que o palco provisório, né, que é o palco precário, aquele lugar onde tem músico tocando, mas nem é considerado palco, né? A Ambev tem um levantamento de 4.000 casas na cidade de São Paulo onde existe esse tipo de atividade. O sambinha, o pagode, o rock and roll de fim de semana para vender cerveja, basicamente, né? Os bares animam o seu espaço com músicos fazendo música ao vivo, sendo remunerados na maior parte dos casos, e que multiplica por 10 esse número que a gente está falando aqui, né? Cai numa extrema informalidade, mas amplia mais ainda o tamanho desse universo que a gente está falando, né? Música permeia 100% das atividades, né? Ou melhor, 100% das pessoas, atinge 100% da população de São Paulo, né? Então, a gente tem que entender que somos 25 milhões aqui à procura de música, né? E essa é uma questão super importante que a gente está tratando ali no outro slide, que é a proporção. Quanto que esses espaços são um negócio para ter lucro ou quanto esses espaços são um espaço que se considera de música independente do lucro, né? Só para concluir essa tela, a gente tem, então, aqui também uma outra estatística que segue a mesma lógica, de que 88% desses espaços apresenta atrações não consagradas, o que também dá uma característica cultural importante, que as casas não programam apenas aquilo que já é consagrado, que está no gosto do público, né? Que elas programam coisas experimentais, o que também a coloca em pé de igualdade com outras tantas cidades que a gente admira aí pelo mundo.
Su, vocês sentem ainda uma dificuldade de levar público para atrações não consagradas? Sim, até porque o tamanho da casa é grande, a gente acaba, às vezes, buscando projetos que reúnem 2 artistas numa única noite para somar públicos e tal, mas acho que as redes sociais do próprio artista hoje acabam conseguindo trazer muito mais o público direcionado. Então, acho que é um facilitador realmente o artista conseguir comunicar com o público dele. Mas, sim, levar novas plateias, assim, acho que a casa vem tentando, dessa maneira, né, trazer artistas, e acho que quando você começa a ter uma curadoria que mostra, dá para ir porque é de qualidade, vai ser legal, acho que realmente a casa tem esse papel. Mas, de forma geral, ainda está muito focado no público do próprio artista. A gente também tem esse dado no outro slide, quão importante é a divulgação do artista. Talvez os artistas não saibam, mas agora a gente tem um número para mostrar. Quem são os curadores desses espaços? Né? Metade é o sócio proprietário, ou seja, isso já começa a indicar para a gente qual é o perfil desses espaços. Será que eles são apenas negócios? Muitas vezes eles foram criados por apaixonados por música que fazem questão de cuidar da própria programação musical. Hoje, inclusive, saiu uma entrevista de uma das casas que respondeu à pesquisa, falando justamente esses aspectos, e a gente vai logo subir isso no site do Datacim para comparar com esses resultados. Como os curadores se informam sobre as tendências, né? Isso aqui é uma coisa importante também, porque a gente não tinha uma dimensão de aonde esses curadores eles se informam para fazer a programação, né? Isso dá um indicativo para a gente na hora de construir uma carreira artística, né, dos profissionais que se empenham na gestão das carreiras artísticas, como entrar em contato com as casas e como fazer o artista figurar ali na programação. Então, 77% das casas, e aqui uma observação de ordem metodológica, está dando a soma mais de 100%, porque as respostas são múltiplas. As pessoas podiam escolher mais de uma alternativa para dar a sua resposta. Então, 77% das casas respondeu que os materiais enviados diretamente pelos artistas são fontes de informação, 58% boca a boca, 51% recomendação do público, 40% novas mídias e influenciadores, 35% programações de outros espaços musicais e programação de festivais, 28%. Parece pouquinho esse último aqui, mas a lista é grande e a gente pegou só as mais citadas. Ou seja, tocar em outros espaços, sejam casas, sejam em festivais, dá uma grande visibilidade para os artistas. Então, quem quer tocar, tem que tocar, porque quanto mais toca, mais vai tocar. E é assim que as reputações vão sendo construídas. E aqui, falando em reputação, o Pena tem um excelente estudo medindo reputações artísticas que se chama Lista das Listas. Quem não conhece, eu recomendo muito que vá procurar. Acho que o Pena pode falar um pouquinho de onde isso está, como é que foi construído. No Google, Lista das Listas. Lista das Listas. Chega lá. E aí tem lá a metodologia. E um dos resultados é que os artistas que mais aparecem a partir dessa metodologia construída por ele e por parceiros são também os que mais estão em festivais. E não é por acaso. Quem mais aparece nas listas de melhores do ano, melhores, enfim, tops vários, né? São também os que mais tocam. Olha isso. Também para ajudar no contexto, eu acho que tem um ingrediente de surpresa nos resultados dessa pesquisa, como se a gente estivesse descobrindo uma coisa que não é o óbvio. O óbvio seria dizer que só existe sertanejo no Brasil, porque 90% da população diz que ouve sertanejo, ou talvez seja esse o grande número mesmo, né? Mas o que, na verdade, existe assim, essa troca de tecnologias, né? Do vinil para o CD, para o download, para o streaming hoje, para o telefone celular, né? Alterou a infraestrutura da música. A gente estava acostumado, a gente viveu, a gente cresceu com uma infraestrutura da música governada por companhias gravadoras. Elas continuam existindo,
Mas hoje, além delas, existem parceiros econômicos mais importantes, como o Spotify, por exemplo, né, que não faz sentido nenhum dentro do universo da música. Acabou de chegar e já toma conta de tudo, né? E não interfere, não vive dentro da música, não produz, não financia a produção, não se envolve com o artista diretamente, pelo menos de uma forma significativa. Enquanto isso, os artistas e o público existem na música ao vivo, continuam se manifestando na música ao vivo, como sempre foi, né? Então, a gente tem essa grande transformação tecnológica que tirou o foco econômico da loja de disco para dentro do telefone celular ao longo de 20, 30 anos, mas, de repente, é como se a gente descobrisse que assim, a música continua existindo, porém, ao vivo, espalhada em casas de diferentes tamanhos, numa pulverização gigantesca, parece que assim, são milhares de pequenos acontecimentos acontecendo, né? Nesse panorama, essas casas que têm um pouco mais de organização, vamos dizer, um pouquinho mais estruturadas, e os festivais, são hoje o lugar mais qualificado para a música se apresentar, né? A música ao vivo se apresentar. Os festivais, também para trazer um pouco de contexto, a gente está falando de pelo menos 200 festivais no Brasil inteiro que têm vida regular, que se apresenta, enfim, regularmente, se auto-organiza, a maior parte deles, para 2, 3, 5, 10 mil pessoas no território nacional inteiro. São os espetáculos ao vivo que hoje são definitivamente qualificadores de artista. O festival é competitivo. 2, 3 dias, com 8, 10, 12 artistas por dia, para um mesmo público que vai ver todos esses artistas ao mesmo tempo. Então, há uma disputa, há uma competição e há uma eleição dos melhores espetáculos, né? Isso qualifica o artista que vai bem num festival, se apresentando numa noite, num palco, enfim, que não é o dele, ele tem que dividir aquilo com todo mundo, e dividir o público também. Então, ele tem que se apresentar de uma forma melhor do que os seus concorrentes. Quando ele consegue isso, ele ganha pontos na sua reputação, né? Ele passa a ser considerado um grande show. O que acontece? Ele vai tocar em outros festivais. Isso reverbera, o meio se fala, e quem fala, quem fez um grande show aí? Foi o fulano, então eu vou trazer ele para o meu festival. Nesse circuito de festival, surgem artistas que não tocam no rádio, não aparecem na televisão, não foram descobertos pela grande mídia, mas já são consagrados pelo público. O fato deles tocarem repetidamente no mesmo período, no mesmo ano, em vários festivais, indica que eles estão fazendo um show altamente eficiente, que funciona com o público, né, que está sendo recomendado. Na paralela com isso, você tem a produção independente dos discos. Os artistas se autoproduzindo, já não dependendo de gravadoras, praticamente, eu diria que 95% da produção de títulos, de discos por ano no Brasil já são independentes totalmente, né? Autoproduzidos, autogeridos. Esses discos são CDzinhos, alguns são vinis, outros são apenas imateriais, são discos lançados só no Spotify, né? Totalmente virtual. Cada artista faz a sua pequena campanha de lançamento, divulga o seu trabalho e tenta, enfim, fazer a sua carreira andar a partir da sua obra gravada, do seu disquinho. Nesse processo de distribuição, ele atinge pessoas que fazem o papel de serem os críticos da música hoje, que não estão mais nos jornais, na mídia. A crítica continua existindo, porém, se mudou para aquela internet chamada 1.0, internet que tem endereço, que não são aplicativos de telefone, que também é internet 3.0. Na internet 1.0, as pessoas montam os seus sites, tem um que chama-se tenho mais discos que amigos.com.br, né? Ele passa o seu tempo escrevendo sobre músicas, fazendo resenhas sobre discos, de uma forma 100% amadora, 100% aficionada. Eu gosto de música, eu vou escrever sobre música, eu vou tentar ser coerente, ser competente na minha escrita, eu vou ser rigoroso nos meus critérios.
a gente levantou que esse pessoal faz listas de melhores discos do ano, para apresentar o resumo do que ele ouviu dos discos independentes produzidos naquele ano. A gente levanta, no ano passado, 180 listas de melhores discos brasileiros do ano de 2018. Então, é um recorte bem fechado. A gente compila isso e vê quem são os caras que são mais indicados como os melhores discos do ano. Aí a gente descobre que o resultado, o topo dessa lista, os mais votados, é uma lista que é muito peculiar, porque não se encontra essa mesma lista em nenhum outro lugar. Eles não são os que tocam os mais tocados no rádio, eles não são os mais downloadados, eles não são, enfim, os outros critérios de estatística de artista não juntam essas pessoas. Eles são apenas os que estão com a sua melhor reputação em dia, porque eles são apenas os mais indicados, os mais recomendados como melhores discos do ano. Melhor disco, melhor artista, né? Hoje em dia, o disco e o artista são a mesma coisa. E, por uma incrível coincidência, a gente descobre que estes melhores do topo da lista são os que mais circulam nos festivais. Então, o que a gente vê é, nesse instante em que a gente não tem uma indústria que nos guia, a gente não tem uma mídia centralizadora que conduza o caminho da mídia, da música, a gente vê que a música está caminhando com suas próprias pernas, de uma forma quase que invisível, não tem nada mostrando esse conjunto andando, né, coletivamente, que está gerando artistas, que estão gerando grandes espetáculos e grandes discos, e a gente não tem muita ideia disso, né? Nessa hora é importante que a gente comece a entender que dados precisam ser trazidos como argumentos para a gente explicar que isso não só existe de uma forma subjetiva, eles estão trabalhando com o gosto das pessoas, como eles fazem parte de uma grande economia invisível, oculta, que existe, mas a gente não tem conhecimento, né? A importância desses dados hoje é ajudar a revelar todo esse cenário ao mesmo tempo e, a partir daí, começar a ajudar a que isso seja fomentado, incentivado da forma correta, seja considerado uma economia, uma indústria, né, que está aí. Eu vou aqui acelerar minha parte para chegar justamente nesses dados que a gente quer chegar. Não, está ótimo. Eu é que tenho que acelerar. Deixa eu só complementar, trazendo dados da pesquisa da J. Leiva, que a gente fez, o Cultura nas Capitais, que foi feito com 12 cidades brasileiras, com mais de 10 mil entrevistados, é que a gente vê, dialogando um pouco com esses dados que a Dani mostra sobre como os curadores se informam, a gente pergunta como as pessoas, em geral, a população em geral, independentemente de se prefere mais música, show, teatro, dança, como elas se informam. E o que a gente vê é o crescimento. A gente tem uma pesquisa em 2014 e a gente fez uma agora em 2017. Como a influência das redes sociais cresceu absurdamente. Então, antes, a gente tinha que juntar, quem cita, redes sociais e internet para chegar perto de televisão. Hoje, redes sociais, na população geral, já está quase junto com televisão. Se você olha os jovens, os mais ricos e os maiores consumidores de cultura em geral, redes sociais está muito mais acima, então tem esse digital. Mas, ao mesmo tempo, um outro estudo, uma análise que a gente faz em cima dos dados antes se pensava muito, será que essas pessoas que consomem, que estão mais na internet, elas se afastam das atividades físicas, do dia a dia, presenciais? E o que a gente vê hoje com os dados é que não. As pessoas que estão mais nas redes sociais, mais na internet, também são as que mais consomem cultura. Então, provavelmente, são essas que estão num festival, e aí depois elas vão indicar para os amigos, e vai escrever num site, e o outro que vai ver isso, talvez não seja o produtor de conteúdo, mas seja a pessoa que vai ser influenciada por esse conteúdo. Enfim, é mais esse impacto das tecnologias na comunicação e na música, no setor cultural como um todo. Isso, ótimo. Eu acho que é esse slide aqui que eu me referi naquele momento, que, tirando uma pequena parte aí de 6% dos espaços que fala que o lucro é o principal objetivo,
Todo o restante das casas, portanto, 94% dos espaços, fala que a música, que esse espaço, o lucro não é o principal objetivo, mas que a música é o principal objetivo. Tem aqui também uma gradação, né? Por exemplo, 15% já abriram espaço para as atrações não consagradas, independente do lucro. 44% com frequência abre espaço para novos artistas, independente do lucro, e 35% o objetivo principal é revelar novos artistas. Portanto, vejam que existe uma gradação entre esses 3 tipos de resposta, mas o que é importante é que, para a maior parte, né, 94% aí dos espaços, a música é o principal objetivo, mesmo que isso não traga um retorno de capital imediato. Tem muitas interpretações que a gente pode tirar daí, mas eu quero chegar rápido nos dados econômicos aqui também super interessantes. E aí, com isso, a gente pode aferir, né, com todas essas informações, que a cara de São Paulo é que ela é diversa, cosmopolita e experimental. Diversa porque tem muitos estados, cosmopolita porque tem programação de outros países, e experimental porque essas casas trazem programação não consagrada e que o métier delas não é só fazer dinheiro e vender cerveja. Elas têm uma relevância cultural para além da relevância do negócio. Aqui, como que os espaços definem os seus próprios públicos, essa é uma tarefa inglória do pesquisador, porque quantos temas aí foram apresentados, quantos adjetivos foram trazidos pela linguagem nativa daqueles que a gente entrevistou foram aqui apresentados. A gente tentou organizar de uma maneira que fosse possível apresentar, mas foi mais na linha exploratória mesmo. A gente queria saber como os espaços reconhecem o seu público, né? Diferente da pesquisa que a gente olha para o público e pergunta para onde você vai. Aí a gente falou quem você recebe. E aí a gente deixou aberto, inclusive para receber todos os tipos de antifascista, politizado. Tem o público ele não, né? Então realmente foi aberto. E foi uma delícia compilar esses resultados. Acho que essa é uma parte que vale lembrar, porque a música e o espaço da música ao vivo assim, é um local de engajamento e discussão, né? Cada artista que vai lá, ele tem a liberdade de falar com a música e o próprio discurso dele. Então, quando a casa vai começar a definir as palavras, é muito também ligado à própria programação, né? Do que o artista está ali falando. Bea, como é que isso bate com o público, se a gente pode chamar de público-alvo, o público atingido pelo Natura Musical? Acho que tem muitas palavras aqui que elas estão um pouco no nosso universo. Então, quando a gente vai contar para as pessoas do time de marketing tradicional da Natura qual é o público que o Natura Musical ele atinge, a gente usa ali o jovem, 18 a 35 anos, a gente usa o classe AB, a gente usa o engajado, o eclético, que gosta dessa diversidade musical, e a gente ouve também bastante coisa de volta. Então, a gente ouve do time de marketing, mas é um público muito alternativo. Mas é um público... assim, as pessoas têm ainda um pouco de medo dessa politização do espaço de cultura. As pessoas ainda têm um pouco de receio de como é que uma marca pode conviver e dialogar com um ambiente de mais descontrole do que um universo puramente publicitário e promocional. Mas a gente vai tentando explicar para as pessoas a riqueza que é esse ambiente também para uma marca estabelecer outros diálogos que não são só o diálogo de produto e de venda. Então, lá na Casa Natura Musical, por exemplo, a gente teve um show belíssimo que foi uma mobilização da classe artística para Moçambique. E aí a gente só voltou, a gente tem um processo de reporte de o que acontece lá na Casa Natura Musical para dentro da Natura, e a gente falou, não foi uma pauta que a gente colocou, então a Natura tem lá suas causas, Moçambique não era uma causa específica da Natura, porque foi uma coisa que aconteceu no mundo completamente inesperada, mas foi uma mobilização dos artistas que aconteceu neste espaço e que todo mundo entendeu plenamente como que a música é capaz também de promover articulação e promover mobilização para temas que são urgentes da sociedade e que não necessariamente estão nas pautas históricas da marca. Então, a Natura tem lá
vários compromissos de sustentabilidade. Isso não quer dizer que Moçambique não seja tão importante, mas se fosse para a marca ir pautar isso, provavelmente não aconteceria com a mesma rapidez que aconteceu, a sociedade se organizando e encontrando na casa esse espaço para fazer o show. Dados batendo, né? Eu acho interessante também que isso dialoga um pouco com o que o Pena disse, né? Ao mesmo tempo que as casas têm esse papel de despontar os artistas que vão tocar no festival ou que vão, quem sabe, virar mainstream, também tem essa questão da identidade, da música totalmente relacionada com identidade. Então, a cidade é diversa, a gente tem aí, talvez, o principal gênero tocado é MPB, como a gente viu, mas a gente tem vários outros gêneros, vários outros públicos, que é o que um pouco disso que a gente percebeu na cidade de São Paulo. Tem espaço para esses diferentes públicos e identidades e também é um forte papel da música nesse impacto social mesmo que tem esse poder, né? Bom, e aí chegamos então à parte que eu queria chegar, que é uma dados econômicos, a cultura sempre foi muito reticente em assumir a sua dimensão econômica, mas eu acho que no contexto atual é um dado e uma dimensão da cultura extremamente importante, principalmente no diálogo com setores que não estão convencidos dessas coisas que a gente está discutindo até agora. Porque essa discussão é um pouco a discussão que nós entendemos e que a gente não precisa de muito esforço para demonstrar, para explicar, para convencer aqueles que trabalham no meio cultural. Estes dados a seguir são aqueles que dialogam para além do meio cultural e que vão fazer com que as questões eminentemente culturais da música comecem a ser levadas em consideração de novo. Então, vamos lá. Então, acho que falar de dados é a gente falar, então, desse movimento financeiro da indústria da música mesmo. Então, a gente realmente quis fazer esse esforço e a gente dedicou uma bateria de questões no questionário para olhar para isso. Faturamento, receita, custo operacional. E aí a gente trouxe esses dados aqui para debater com vocês. Existem outros caminhos para a gente aferir o impacto econômico, né? Então, um mais óbvio seria vamos olhar realmente a arrecadação, faturamento, o valor realmente que sai. E, nesse caso, não. A gente está trazendo números que apontam tendências a partir das informações fornecidas pelas casas entrevistadas. Então, isso posto, são números que indicam tendências a partir de exercícios que a gente fez internamente, ponderando algumas variáveis, as características das casas, a capacidade, os dias de funcionamento, e é isso que a gente vai mostrar um pouquinho. As 47 casas, primeiro que, por não ser algo que as pessoas estão muito habituadas a tratar no setor cultural, muitas casas não responderam, não se sentem confortáveis em responder, por mais que a gente diga que são dados confidenciais e que a gente nunca divulga esses dados separadamente, por casa. Então, a gente tem, dessas 50 casas que responderam, um faturamento anual de quase 70 milhões de reais. E, realmente, a gente vê que o faturamento vem principalmente de alimentos e bebidas. 63% vem de alimentos e bebidas, e o dinheiro da bilheteria representa metade do que se fatura com A e B. Então, e 10% com aluguel de espaço. Então, é assim como a gente viu que estão divididas as fontes de receita das casas. E, se a gente pensar nesse exercício de projeção, ponderando algumas variáveis que eu comentei aqui com vocês, se a gente fosse pensar nesses 86 espaços que a gente trata na pesquisa, esse faturamento iria para 195 milhões. Então, de novo, é um outro número que a gente se esforçou muito para trazer, nesse primeiro momento, pensar, quanto é essa indústria da música ao vivo, quanto ela movimenta. Então, a gente chegou nesse valor. Então, um pedacinho da indústria de música ao vivo, né? A gente pode dizer que movimenta quase 200 milhões por ano. E aí, ainda pensando em sustentabilidade financeira, que é um assunto super que precisa ser discutido no setor cultural, o que a gente vê é que os espaços de música ao vivo não utilizam muitos mecanismos como leis de incentivo e editais. Então, esse percentual maior, que é o rosa, ele realmente são as pessoas que nunca se inscreveram.
nem em Lei Rouanet, nem em PROAC, nem em lei municipal e nem editais públicos e privados. Então, vai de 90% para a lei municipal de São Paulo a 84% para PROAC e para editais. Então, esse roxo claro, de 5% a 7%, é realmente quem se inscreveu e conseguiu captar por meio desse mecanismo. Então, realmente, a música está se movimentando de outra forma financeiramente. E aqui a gente vê como, né? Como a Dani falou, sábado é o dia de maior faturamento, isso também não é uma novidade. Sexta é o segundo dia de maior faturamento, e domingo e quinta eles meio competem, tanto em termos de programação quanto de movimento. O valor do ingresso menor, a gente perguntou qual que é o seu ingresso mais barato, vai de R$ 2,00 a R$ 340. Então, também isso mostra como a gente está falando de espaços realmente múltiplos, né, diferentes. O ingresso médio mais vendido é em torno de R$ 24,00, e o gasto realmente vem de alimentos, bebidas, o gasto com outras coisas é em torno de R$ 47,00. Aqui a gente fala sobre programação gratuita ou paga. Então, 23% oferece programação gratuita e os outros 77% é uma programação paga, ainda que eventualmente. Não sempre paga, mas eventualmente paga. Então, a gente vê que as casas de show elas são as que menos oferecem programação gratuita, é de 8%. Esse percentual sobe muito quando a gente fala de centros ou espaços culturais que têm esse viés mais social e de maior abertura mesmo, com democratização de acesso e abertura ao público. O percentual de programação gratuita em local com espaço para show é de 14%. E aqui pensando nos artistas, né? Como eles estão sendo remunerados. 2% nunca remuneram os artistas. Apesar de ser um número baixo, infelizmente, é possível que esse número esteja subrepresentado, porque as pessoas não vão dizer, não, eu não pago os artistas, eu chamo eles, mas não pago. Né? Então, realmente, infelizmente, pode estar subrepresentado, mas a gente tem que a maioria, 72%, remunera os artistas por participação na bilheteria. Então, um percentual do que é pago para entrar é direcionado aos artistas, 42% negociam um cachê fixo, um valor fixo, para essa banda, para esse artista, para esse DJ, 23% tem cover e esses 2% aí sem remuneração. Importante dizer que as casas operam com modelos combinados, né? Não só com uma dessas modalidades, elas podiam responder quantas quisessem. Bom, e aqui falando de pessoas que estão trabalhando, então geração de emprego, que também é uma outra frente que a gente precisa olhar no setor cultural. Nesses 57 espaços que responderam, são gerados mais de 1.400 postos de trabalho. 43% são funcionários diretos, então que eles estão lá diariamente trabalhando nesses espaços. 30% eles são fornecedores ou prestadores de serviço. 15% são os colaboradores informais e 12% os funcionários terceirizados. O que a gente viu é que, na verdade, esse dado dá uma média de 25 pessoas trabalhando por espaço de música, por casa de show, centro cultural, local com espaço para música. E é um número muito próximo do dado que a gente viu na referência da pesquisa de Londres, que é de 24 pessoas trabalhando por casa. Então, se a gente fosse pensar, de novo, extrapolando, pensando nesses 300 espaços que foram mapeados inicialmente, a gente teria a criação de... A gente tem, imagina-se, 7.500 pessoas trabalhando nesses espaços. Eu acho que também tem uma questão assim, das pessoas que estão diretamente dentro da casa, né, no dia a dia, porque a gente tem, sei lá, desde a contabilidade, o financeiro, tem a turma da comunicação, tem o pessoal da programação, tem a operação, que geralmente é um número mais alto, né, porque para a Casa Abrir, por exemplo, a gente tem mais de 35 pessoas envolvidas ali no dia a dia, né, porque tem a parte do A e B, que também é muito importante, então tem todo o time, tem o time operacional de limpeza, segurança, tem toda essa movimentação, mas a gente esquece também que o artista que está no palco ele vem com uma equipe enorme, que também trabalhou muito antes para esse show acontecer. Então, a gente está falando do figurinista, da costureira, a gente está falando do contra-regra, do pessoal que montou o cenário. Então, acho que tem um universo ainda que, além do próprio universo da casa de show, da geração de emprego fora. Né?
E eu acho que um ponto que vale a gente sempre lembrar é que a casa, quando ela funciona, ela movimenta todo o entorno também. Então, é o Uber, é o táxi, são os restaurantes que também estão em volta, tem toda uma movimentação de outros serviços também. Isso que a gente também não chegou a saber qual é o perfil dessas pessoas, né? Porque as pesquisas de impacto socioeconômico que têm sido feitas no setor cultural, elas tentam abarcar tudo isso que a Suiane falou e também que tipo de pessoas essas casas estão empregando, né? Além de todo esse número, essa quantidade, esse dado mais puro. E aí aqui a gente tem que 57% dos profissionais que trabalham nessas casas são homem e 43% mulher. Um dado que não está aí na tela, mas eu acho interessante falar, é que, se a gente faz um recorte olhando para as casas que são mais comandadas por mulheres, isso fica quase metade-metade, homem e mulher. Se você olha para as casas que são comandadas mais por homem, esse percentual de 57 vai para 63. Então, as mulheres, o que também não me parece uma surpresa, elas promovem mais equidade de gênero, sim. E outro dado também que a Dani mostrou, 50% são dos sócios proprietários, né, a média. Esse número vai para 43% quando você olha só as mulheres. Então, elas também estão em menos posição de gerência, elas são muito mais qualificadas, 43% têm pós-graduação contra 13% de pós-graduação de homens. Então, também estamos falando... No das mulheres, a gente desceu um pouco, porque a gente foi apresentar no evento que a gente foi convidado, mas só um pouco também para essas pessoas que trabalham, como isso modifica realmente o dia a dia, né, da música ao vivo. E, infelizmente, 93% dos espaços não tem pessoa com deficiência na equipe, dialogando um pouco com aquele dado de que 27% ainda não tem nenhuma estrutura de acessibilidade. Só fazer um último parênteses desse tema, que as casas de shows, a casa de música e, no geral, de cultura, também é um mercado que está mais aberto para uma inclusão no mercado de trabalho, né? Então, a gente está falando do público, do funcionário da trans, dos negros, acho que é onde você mais vê também essa diversidade no mercado de trabalho. Aqui, agora, a gente tem alguns outros resultados que eu vou convidar vocês a baixarem a nossa pesquisa no site e olharem com calma. Esses dados dizem respeito a outros aspectos que nos pareceram importantes, principalmente para a gente dialogar com segmentos do mercado que não têm dados muito aprimorados, né? Então, como que a gente trabalha a comunicação desses espaços, como é que as marcas se relacionam com espaços de música ao vivo e quais os meios que as casas utilizam para se comunicar, para chegar no seu público. Enfim, tem uma série de outros dados que a gente acha importante e que estão lá na pesquisa. Eu, a partir da minha formação, da minha experiência, eu fico discutindo horas. Um único slide, para mim, rende... Cada um dos slides rende uma nova pesquisa, porque eles geram novas questões e geram aprofundamentos, né? Aqui a gente explorou bastante alguns aspectos, mas outros a gente convida vocês a baixarem a pesquisa, olharem esses dados e, se houver pesquisadores aqui, que usem esses dados para desenvolver novas pesquisas, né? A gente, apesar de nós não sermos uma universidade, a pesquisa universitária ela também tem um papel importante e a gente convida para que esses dados sejam assim o ponto de partida para que outras pesquisas com outros olhares comecem a ser feitas, né? Não só a partir do ponto de vista artístico, eminentemente, muita tese falando das letras, das músicas, enfim, mas a gente quer chamar atenção para outro tipo de dado e aí a gente poderia usar essa pesquisa como ponto de partida para outras pesquisas acadêmicas com outros olhares, né? Passando muito rapidamente aqui que tipo de dados a gente tem. Comunicação, sobre tecnologia, como que aqui, ó, já tem até as conclusões, as considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento. Para quem interessa esse tipo de dado? Para toda a cadeia produtiva, né?
Artistas podem ter uma ideia melhor de como se comunicar com as casas, como enviar os seus materiais. Os profissionais que agenciam carreiras também podem ter mais informações de como conectar as pontas desse mercado. Empresários da noite passam a ter informações mais sistematizadas para se enxergar realmente como um setor, marcas, enfim. E, basicamente, o que a gente gostaria de poder influenciar nesse momento, e que bom que na cidade de São Paulo a gente conta com um bom momento, a despeito do mau momento para esse diálogo com o governo federal, é de que política cultural, né, de dados para a cultura, para a gestão de políticas culturais, não são só apenas para a cultura. Para outros setores, esses dados também são importantes. Política de mobilidade urbana, por exemplo, que é um tema tão necessário no mundo contemporâneo. Muitas áreas podem se inspirar nesses dados e construir políticas específicas que não sejam políticas culturais, mas, enfim, políticas para cada uma dessas áreas, usarem esses dados e, então, começarem a planejar as suas ações de maneira integrada com a economia da cultura. A gente tem aqui alguns dados complementares sobre festivais, mas a gente vai discutir numa outra mesa, especificamente com a Simpla. E aqui os créditos. E a gente estourou o tempo. Eu vou ficar aqui mais 10 minutos com todo mundo que quiser para 1, 2 perguntinhas. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, ali. Temos microfone, produção? Está chegando. Se apresenta rapidamente primeiro e faz uma pergunta. Oi, tudo bem? Meu nome é Alessa. E a minha pergunta tem um pouco a ver com como essa pesquisa pode influenciar políticas públicas, como isso pode transbordar e não ficar só uma pesquisa em si mesma. E tem a ver com que é mais direcionado para você, Pena, mas todo mundo pode fazer um comentário, como esses dados podem se relacionar com a Lei SP Cidade da Música, que recentemente voltou em discussão, e como que esses dados podem ajudar a lei a ser aprovada ou até na reconfiguração da lei, na melhoria do texto da lei. Sobre a primeira parte da pergunta, como a gente falou lá no começo, a gente tem algumas agências internacionais ou iniciativas internacionais como referência para o DataSim aqui. Uma delas se chama Sound Diplomacy, que é uma agência do Canadá, com escritório em Londres também, que faz pesquisas para cidades, várias cidades no mundo inteiro. A diferença é que o Sound Diplomacy ele não entrega a pesquisa do jeito que a gente entrega, com os números, com os dados, com os levantamentos, enfim. Eles entregam a segunda parte, que é o plano de estratégias, né, para cidades, para a política pública. O DataSim não tem essa proposta ainda nesse momento. A gente prefere, a gente pode ajudar na criação dessas estratégias, mas a gente acha que com esses dados os governos podem criar as estratégias corretas em cima de informações confiáveis e atuais. Né? Então, se vocês pesquisarem o Sound Diplomas, tem muita pesquisa legal lá e dá para ver o que, na prática, o que uma pesquisa, o que o levantamento de dados consegue fazer pela política pública no setor cultural de uma cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da Lei São Paulo Cidade da Música. Anteontem tivemos uma audiência pública na Câmara. O assunto volta, né, à pauta. Passamos 2 anos em suspenso. O assunto não foi discutido na administração pública, mas voltou ao interesse, né, foi chamada uma nova audiência pública, foi um representante da Secretaria de Cultura que disse que a lei está em discussão na Secretaria de Cultura por mais 2 semanas e depois haverá uma conclusão se, desta forma como está hoje a lei, ela vai ser aprovada e recomendada pela Secretaria de Cultura para seguir para uma segunda votação na Câmara. Ela foi votada e aprovada uma primeira vez. A Câmara votaria novamente e encaminharia para o prefeito que dá a sua assinatura ou o seu veto. Né? Estamos nessa etapa do processo. Essa lei nasce de discussões dentro da categoria.
que há 4 anos atrás começaram as discussões para se apontar exatamente caminhos a se recomendar para o poder público conseguir incentivar de forma correta, apropriada, a música, né? A última manifestação a respeito eram editais para, enfim, gravação de disco, né? Era a forma como o poder público conseguia, de alguma forma, se comunicar com a produção musical. E isso é uma coisa de 30 anos atrás, né? O que essa lei tenta trazer hoje é uma atualização do que são essas recomendações que a categoria indica como necessárias para fomento, para incentivo. Então, entre elas, as pequenas casas, os lugares onde a música acontece ao vivo, a música que se apresenta na rua, que a classe considera como importante para o desenvolvimento da música, né? Uma hora extra, um emprego extra que o músico pode fazer para levantar receita. É importante. Os encontros para se discutir música como esse, isso é uma coisa que a lei vai trazer como campo de financiamento para a prefeitura. A prefeitura deverá colocar dinheiro nesse tipo de encontro. A criação propriamente dita, né? Você conseguir financiar a criação musical sem depender de um resultado, que o resultado seja um produto, um disco, alguma coisa assim. Que mais tem? A circulação dos artistas, que é necessária. Do mesmo jeito que São Paulo recebe artistas que vêm de outros estados, vêm de fora para tocar aqui, a cidade precisa que o músico que trabalha aqui tenha condições de sair daqui para se apresentar em outros lugares. Isso faz parte do que é o incentivo necessário à música. Enfim, a lei procura apontar 7 eixos de atuação para a secretaria que não sejam simplesmente a compra de shows, que é o que se faz hoje, né? A virada é um excelente evento, todo mundo adora a virada, ela é importantíssima, é um evento de classe mundial, único no mundo, do tamanho que é, com o público que tem, importantíssimo. Mas, para a música, né, para a classe musical, é apenas compra de show, é pouco, como atividade que precisa ser exercida pelo poder público com relação à música. Então, mais uma pergunta? Desculpa ser tão rapidinho assim, mas acabou mesmo. Considerações finais, então, aqui. Nossos convidados. Acho que é isso, agradecer, gente. A gente está à disposição aí para tirar dúvida, a gente pode conversar mais aí fora, mas, enfim. Acho que é bem importante um dia como esse, assim, para a gente dedicar a olhar para esses números, para essas discussões, para esses debates, e aí agradecer o convite mais uma vez. Fiquem até o final, todas as mesas vão ser bem importantes. Podem participar à vontade no meio das pesquisas, inclusive, para tirar dúvidas no meio das apresentações. Obrigada pelo convite e reforçar que é importante responder pesquisa, sim, e até o final. Acho que 86 casas terem respondido é muito bom, mas acho que tem muito mais gente para participar, das maiores, as menores. É muito importante a gente ter esses dados e trabalhar junto, né? Acho que as casas também, cada vez mais, não só ir atrás do poder público, mas que a gente consiga se unir para fazer mais coisas juntos também. Acho que isso é muito importante. Bea? Acho que só agradecer também. É sempre bom encontrar vocês, discutir dados do mercado, discutir futuro. E estou por aqui também, se quiserem falar comigo. A gente volta às 14 em ponto, então, com a pesquisa da J. Leiva de hábitos culturais na cidade de São Paulo e em outras capitais. Obrigada, gente.